pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso clube investigativo. Antes de partir pro vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, porque eu sei que muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrito. Ativem também os sininhos, porque eu tô trazendo vídeo novo toda terça-feira. E me sigam nas minhas redes sociais, que eu deixo aqui na descrição, principalmente no TikTok, que eu levo vídeos curtinhos sobre os casos que eu trago aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer o caso da Bárbara Strilova. Talvez pelo nome vocês não conheçam, mas esse caso ele serviu como inspiração para o filme A Órfã, que conta a história de um casal que adota uma menina de 9 anos chamada Esther, e depois de alguns acontecimentos bizarros na família, eles descobrem que essa menina na verdade é uma mulher adulta com mais de 30 anos. O caso da Bárbara é bem parecido. A Bárbara era uma mulher de 33 anos que também se passava por uma criança de 12 anos. E é isso, vem comigo saber mais sobre essa história. A Bárbara Strilova, ela nasceu na República Tcheca. Não se tem muita informação sobre a infância dela e também nem a data exata do nascimento dela. O que se sabe é que ela nasceu na década de 70. A Bárbara ela nasceu com uma doença chamada hipopituitarismo, que é uma deficiência de hormônios, que faz com que a aparência dela pareça ser bem mais jovem do que ela realmente é. Então, durante toda a adolescência dela, ela ficou passando por consultas médicas, porque além de ser uma condição rara, a saúde dela era bem frágil. Conforme a Bárbara foi envelhecendo, ela começou a apresentar um comportamento bem violento, bem agressivo, e isso levou ela a diversas internações em clínicas psiquiátricas, mas ela nunca concluía nenhum tratamento, porque ela sempre dava um jeito de fugir dessas clínicas e de fugir também dos tratamentos. Porém, em uma dessas internações, antes dela fugir, um dos médicos psiquiatras que estava avaliando ela conseguiu diagnosticar a Bárbara com um grave transtorno de personalidade e identidade, e também com uma personalidade bem violenta. E esse transtorno de identidade dela, ele era refletido diversas vezes já na vida adulta, quando ela se passava por adolescente ou por uma criança para conseguir as coisas que ela queria. Já na vida adulta, quando a Bárbara estava na faculdade, ela conheceu duas mulheres, que eram irmãs, a Clara e a Katerina Mauerova, e ela cultivou grande amizade com essas mulheres. A Clara, ela nasceu em 1975, na cidade de Kurim, na antiga Tchecoslováquia, e na época do caso ela tinha 32 anos. A Clara sempre foi uma pessoa considerada problemática, inclusive desde a infância. Os pais dela, eles eram bem obcecados por religião, eles eram bem conservadores, e eles sempre passavam essa fixação que eles tinham para as filhas, que era a Clara e a Katerina, essa fixação de que todo mundo tinha uma missão especial designada por Deus para cumprir no mundo. Então, a Clara ela acabou se apegando a isso e cultivando, né, esse pensamento até a vida adulta. Em determinado momento da infância dela, os pais dela se separaram e acabaram deixando de lado um pouco essa obsessão, essa fixação. Mas a Clara não. Ela continuou bem obcecada, né, com essa história, com essa missão divina que ela teria. E ela sempre falava que ela tinha uma obra de vida a cumprir aqui na Terra e que o nome dela deveria ser lembrado. Já a irmã dela, a Katerina, ela era 7 anos mais nova e ela também tinha essa fixação passada pelos pais, né? Ela também achava que ela tinha uma grande obra a cumprir no mundo e que ela estava sendo designada por Deus para isso. Então as duas irmãs, elas apresentavam esse comportamento problemático, né? Porque não era só uma crença, assim, era bem uma obsessão mesmo. Elas só falavam disso, inclusive na escola. E quando os professores percebiam, né, que estava passando dos limites, eles sempre chamavam os pais para conversar, para ver o que estava acontecendo, porque até os próprios professores suspeitavam de que elas tinham algum tipo de esquizofrenia. A mãe, ela não comparecia nessas chamadas dos professores, e ela simplesmente mudava as meninas de escola. Então, ela não queria resolver. Ela só mudava de escola e o problema seguia adiante. Inclusive, quando a Clara tinha 13 anos, ela tentou sufocar a irmã dela com o travesseiro para depois tentar ressuscitá-la com poderes divinos. Então, era uma coisa assim bem problemática, que passava dos limites realmente. E a mãe nunca dava um apoio para ela receber um tratamento. Inclusive, depois desse episódio do travesseiro, a Clara ela chegou a receber tratamento, né, psiquiátrico, mas ela não terminou porque a mãe interrompeu o tratamento. Então, sempre que tinha essa oportunidade da Clara ou da irmã fazer algum tipo de tratamento, né, pra essa obsessão que elas tinham, a mãe sempre interrompia. Então, como as irmãs não receberam nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de orientação, esse problema, essa obsessão que elas tinham, perseguiu elas duas até a vida adulta. Alguns colegas de classe da Clara descreveram ela como uma pessoa bem retraída, bem na dela, assim, que não se relacionava com os outros alunos. Então, claramente, era um problema que afetava bastante a vida pessoal dela, principalmente a vida social. Também na fase adulta da Clara, ela acabou conhecendo um homem chamado Janos,
Ela se apaixonou por ele, ele também se apaixonou por ela. E eles decidiram se casar e foram morar em um subúrbio, em Praga. Nessa época da vida dela foi a época mais tranquila, digamos assim, porque esses devaneios religiosos dela tinham passado um pouco. Inclusive, ela conseguiu ter 2 filhos com ele, que eram o Ondrej e o Jakub. E eles viviam uma vida tranquila, calma, como uma família normal. Porém, essa tranquilidade da família não durou por muito tempo, porque a Clara voltou, né, a ter seus devaneios religiosos e ela também começou a ficar muito paranoica em relação ao marido, dizendo que ele tinha uma vida dupla, né, que ele tinha uma segunda família. Então, nessa fase, o casal tinha muitas brigas, né, eles brigavam muito. A Clara acusava o Janos de ser muito controlador e abusivo, tanto com ela quanto com os filhos. Então, eles decidiram se separar e a Clara exigiu a guarda dos 2 filhos, né. E o Janos, como ele era o pai, ele sabia que a Clara era a mãe, e apesar de tudo, toda essa obsessão, ela era uma boa mãe. Ele acabou nem contestando e só cedeu a guarda pra ela. E aí ele se mudou de cidade, foi pra uma cidade vizinha pra começar uma vida nova. Já a Clara, ela falava que o casamento dela atrapalhou a missão dela, divina que ela tinha no mundo, a missão de fazer alguma obra, né, designada por Deus aqui no mundo, então ela deveria recomeçar do zero. Então ela pegou os 2 filhos dela e decidiu voltar a morar na casa da mãe dela, em Curim, a casa que ela tinha herdado da mãe dela, e ela levou também a irmã dela, Caterina. E a Caterina não pensou muito em aceitar o convite da irmã, ela aceitou bem de imediato, assim, porque ela também estava numa situação bem ruim. Ela estava passando por diversas instituições de apoio, até pela cadeia, por prostituição. Então ela meio que uniu o útil ao agradável e foi morar com a irmã e os 2 sobrinhos. Porém, como eu falei antes, elas tinham conhecido a Bárbara na universidade e elas realmente cultivavam uma grande amizade. E amizade que resultou, inclusive, numa espécie de adoção da Bárbara. E não se sabe o motivo exato, se foi algum tipo de manipulação, né, feita pela Bárbara, mas por algum motivo elas levaram a Bárbara para morar na casa delas como uma terceira filha. Segundo um psiquiatra que avaliou o caso posteriormente, ele falou que a Bárbara ela não sabia, na verdade, qual é a sua verdadeira identidade e ela só ia se apropriando de identidades distintas dependendo do momento que ela estava vivendo e de acordo com as necessidades que ela tinha. Então, naquele momento, a Bárbara já percebeu, né, aquela perturbação das irmãs em relação à obsessão que elas tinham religiosa. E a Bárbara começou a se aproveitar disso, dizendo que ela tinha diversos sonhos sobre as missões e as obras que as irmãs deveriam cumprir aqui na Terra. Então, facilmente, a Bárbara ela parou de ser vista como apenas uma amiga e começou a ser vista como um guia espiritual da casa. Nessa época, inclusive, a Bárbara conseguiu fazer com que as irmãs começassem a seguir uma seita chamada Movimento Graal, que era uma seita com diversos seguidores ao redor do mundo. E essa seita era baseada em algumas escrituras de um alemão chamado Oskar Bernhardt, eu não sei se é assim que pronuncia, porque é alemão. Essa seita ela era baseada nas escrituras dele, que diziam que todo ser humano deveria ter uma devoção espiritual aqui na Terra. E esses pensamentos, né, do Oskar, do Movimento Graal, eles batiam com os pensamentos e as obsessões das irmãs, de que todo mundo deveria ter uma ação virtuosa aqui na Terra para alcançar o paraíso. Porém, esse movimento, ele apoiava, né, ações como incesto, canibalismo e até homicídio. Eles falavam que só quebrando esse tipo de tabu que a gente tinha, nosso espírito poderia ser elevado. Então a Bárbara, a Caterina e a Clara, elas começaram a seguir, né, essa seita e a participar de cultos que envolviam sexo e drogas. Nessa época, a Bárbara ela sempre falava pra Clara que ela era uma pessoa iluminada, que ela chegaria sim ao paraíso, inclusive todas as outras pessoas ao redor dela também chegariam. Ela começou realmente a ser vista como um guia, né, da casa, e a Bárbara sempre fazia tudo o que ela queria em busca de aprovação. Inclusive, nessa época, a Clara ela raspou todo o cabelo e as sobrancelhas, e ela começou também a se vestir com roupas maltrapilhas e ficar sem tomar banho, tudo amando da Bárbara. E ela, porque ela falava que isso era uma forma, né, dela chegar ao paraíso, então ela sempre obedecia, ela nunca contestava. A Caterina também, ela via toda a situação e em nenhum momento ela contestava, ela só aceitava, mas ela não recebia as mesmas ordens que a Clara, porque a Bárbara falava que ela era indigna. E nesse momento de introdução da Bárbara na casa da família, além dela ter influenciado, né, as irmãs a participarem daquela seita, na casa ela agia de 2 formas. A primeira forma que ela agia era como uma líder, querendo mandar em tudo, em todo mundo, e as pessoas sempre obedeciam sem contestar. E a outra forma era quando ela agia como uma criança de 12 anos, basicamente como uma filha da Clara, né, e ela demonstrava inclusive ciúmes dos outros filhos dela. E nesses momentos em que ela se comportava como uma criança, ela realmente era tratada pela Clara como uma filha, inclusive chamada de filha, e ela também chamava a Clara de mãe. E quando a Bárbara ela assumia esse comportamento infantil, ela se incomodava bastante com os 2 filhos da Clara,
E era um incômodo que ia crescendo cada vez mais. Então, gradativamente, ela ia bolando planos, né, criando planos para prejudicar os dois meninos. Ela quebrava objetos da casa e colocava a culpa neles. Ela dizia para Clara que eles riam da crença que ela tinha. Então, ela estava sempre querendo colocar eles como verdadeiros empecilhos, né, na missão de vida que a Clara teria e na vontade dela de chegar até o paraíso. Um detalhe que vale ressaltar é que as crianças tinham 8 e 10 anos na época do caso. Então, por conta dessas manipulações da Bárbara, a Clara ela começou a punir os filhos com agressões e até deixar eles por longos períodos sem comer. Porém, para Bárbara isso não era o suficiente, ela queria mais, né? Então ela começou a aumentar a gravidade e a intensidade das reclamações que ela fazia. E a Clara se viu numa situação de sem saber o que fazer. Então ela pediu conselho justamente para a pior pessoa que ela poderia pedir, que foi para Bárbara. E a Bárbara então sugeriu de que elas comprassem uma jaula para deixar os meninos, porque ela falava que só assim eles poderiam ser controlados. E assim foi feito. Então elas duas encomendaram a jaula com um ferreiro local, instalaram ela no porão. Então, em 2006, os meninos foram despidos e trancados dentro da jaula. A jaula ela era bem apertada, né? Era um espaço bem apertado. E pelas grades só dava para passar a comida, que de vez em quando elas colocavam. E eles passaram a ficar lá nessa jaula. E a Bárbara sempre falava que eles eram pequenos demônios e que eles tinham entidades dentro do corpo deles. Então, ela começou a sugerir para Clara que ela torturasse eles para que essas entidades saíssem e para que eles parassem de atrapalhar os planos iluminados da família. Não se tem informação do tamanho exato da jaula, mas pela imagem, como eu falei, parece ser um lugar bem pequeno. Não tinha nenhum tipo de cobertor ou colchão dentro da jaula, inclusive não tinha nem as roupas, né? Então era só os meninos dentro da jaula mesmo, despidos e no chão. O Ondrej e o Jacob, que eram os dois filhos, eles eram então obrigados a dormir dentro, né, da jaula. Eles não saíam de lá por nada. Eles eram obrigados a dormir no chão frio e fazer todas as necessidades fisiológicas também dentro da jaula. Então, consequentemente, era um lugar bem sujo e com bastante mau cheiro. Depois de um tempo que eles estavam lá, comida, quando eles comiam, era arremessada, né, pelas grades da jaula. E as raras vezes também que eles tomavam banho, eram com baldes que elas jogavam água fria neles. E se eles fizessem qualquer tipo de reclamação ou contestassem, eles eram agredidos com pedaços de madeira. Certa vez, no ápice da crueldade da Bárbara, ela chegou com mais uma manipulação, né? Dizendo que ela teve um sonho com o movimento Graal e que os dois meninos eles precisariam passar por um movimento de confirmação. E esse movimento ele consistia em elas darem bastante doces e guloseimas para eles, para que eles ficassem bem gordos. E depois, quando eles já estivessem no peso ideal, elas iriam sacrificar eles em um ritual da seita. Essa ideia chegou a chocar até mesmo a Clara e a Caterina, que não aceitaram essa ideia, mas elas aceitaram uma outra ideia da Bárbara, que seria de beber o sangue deles. Então elas passaram a mutilar os dois meninos para fazer isso. Inclusive elas pegavam às vezes o sangue e misturavam com vinho e serviam para os convidados que iam na casa. E esses rituais de mutilação, eles foram constantes durante todo o tempo que os meninos estavam na jaula. Uma vez no auge, né, da violência e do ódio que a Bárbara sentia por eles, ela sugeriu para Clara que a Clara cortasse partes do corpo deles. E a Clara aproveitou que a Caterina não estava em casa e ela aceitou essa sugestão da Bárbara e ela fez isso. Então as duas lá no porão, elas pegaram essas partes e comeram. Então elas praticaram canibalismo na frente das duas crianças. Além disso, diversos outros tipos de tortura aconteciam com eles. Então, além da mutilação, eles ficavam sem comer, eles não podiam tomar banho. Eles passavam frio, fome, sede por todo esse tempo, né, que eles ficaram dentro da jaula. E a Bárbara, para ela nunca era o suficiente, então ela sempre queria mais, ela sempre incentivava maiores violências com as crianças. E é óbvio que o comportamento estranho das três mulheres, a degradação da casa e até a ausência dos meninos chamavam a atenção, né, dos vizinhos. Mas lá em Corim, as pessoas, elas eram bem acostumadas a não se intrometer na vida dos vizinhos. Então elas sempre acabavam deixando de lado, né, qualquer comportamento estranho que elas viam na casa. E as poucas vezes que a Clara foi questionada sobre os filhos, sobre a ausência dos filhos, ela dizia que eles estavam morando com o pai em outra cidade. Inclusive ela chegou até a forjar algumas cartas para aperfeiçoar essa mentira. Até que um dia a Bárbara se descuidou um pouco do porão e um dos meninos conseguiu escapar, mas quando ele estava quase fugindo da casa, a Bárbara viu e conseguiu trancar ele de volta no porão. Então ela ficou bem alerta com essa situação
né? E após esse incidente, ela sugeriu para Clara para elas comprarem aquelas câmeras de monitoramento de bebê, como se fosse uma babá eletrônica. E assim foi feito, né? Elas foram a uma loja local e compraram esse aparelho e instalaram lá no porão. Então agora elas estavam monitorando as crianças 24 horas por dia e qualquer coisa que elas achassem que eles estavam fazendo errado era motivo de punição. Passou um tempo e felizmente aconteceu uma coisa que mudaria totalmente, né, o rumo de toda essa crueldade que os meninos estavam sofrendo. Uma família se mudou para a casa do lado da casa da Clara. Literalmente era uma casa assim quase colada com a outra. E eles tinham acabado de ter um bebê, eles estavam com um bebê recém-nascido. Então eles decidiram comprar também um aparelho de monitoramento de bebês. E eles foram na mesma loja local e compraram exatamente o mesmo aparelho e instalaram no quarto para monitorar o bebê. Mas, como eu falei, era exatamente o mesmo aparelho e as casas eram bem pertinho uma da outra. Então acabava dando algumas interferências no monitor da família nova. E apareciam algumas imagens da babá eletrônica da casa da Clara. A família até demorou um pouco para perceber essas imagens. Quando elas perceberam, elas não entenderam muito bem. Mas quando elas se deram conta do que se tratava e de onde estava vindo aquilo, né, que era da casa vizinha, eles logo decidiram gravar essas imagens e fazer uma denúncia para a polícia de Cury. Então, no dia 10 de maio de 2007, a polícia foi até a casa da Clara. Quando a Clara e a Caterina elas perceberam a presença da polícia lá, elas ficaram bem histéricas, elas começaram a gritar, tentando impedir, né, a entrada deles. Elas até tentaram fugir, mas elas foram contidas rapidamente. E os policiais, então, eles conseguiram estourar, né, o cadeado da porta que daria pro porão. E quando eles chegaram lá, eles ficaram literalmente aterrorizados. Eles se depararam com um lugar totalmente sujo de sangue, urina e fezes. As paredes tinham diversos desenhos e escritas bem estranhas. E no porão, além dos dois meninos enjaulados, estava a Bárbara no canto, né, do porão, segurando o ursinho de pelúcia. E aí, assim que ela viu os policiais, ela saiu correndo para eles e se apresentou como Anica, uma criança de 12 anos. Ela falou que ela também era uma filha adotiva da Clara e que ela também sofria maus tratos ali. Então os policiais logo liberaram a Bárbara para uma assistente social que estava do lado de fora da casa, já que ela estava se passando por uma criança, né, chamada Anica. Mas é óbvio que assim que ela saiu da casa, ela se aproveitou, né, que estava todo mundo muito preocupado com a situação dos meninos, que era bem grave, bem debilitada. E ela fugiu assim que ela colocou o pé pra fora da casa. E a situação dos meninos, como eu falei, era bem desesperadora. Eles estavam bem feridos, mutilados e desidratados. Quando os policiais eles se aproximaram da jaula, eles perceberam que um dos meninos estava desmaiado e o outro estava em estado de choque. E eles também apresentavam sinais claros de infecções e inanição. O tempo total que eles ficaram na jaula foi de aproximadamente 1 ano. Então, durante 1 ano, eles foram agredidos, torturados e negligenciados pela própria mãe. Então, na época eles tinham 8 e 10 anos, eles não tinham nenhum tipo de defesa, eles eram totalmente vulneráveis, né? E as 3 mulheres adultas se aproveitaram disso pra fazer da vida deles um verdadeiro inferno, né? Porque imagina ficar enjaulado, ainda mais sendo uma criança, né? Que acho que eles não tinham nem noção muito do que estava acontecendo. Então, é uma situação realmente muito triste e muito grave, né? Porque os dois, eles poderiam ter morrido ali e provavelmente elas não iam prestar socorro, né? Então, após o resgate dos meninos, eles foram hospitalizados, foram medicados para superar, né, todo esse trauma, não só o trauma físico, mas também o trauma psicológico que ficou. O Ondrej, que era o filho mais velho, quando ele completou 12 anos, ele chegou a ir pro tribunal depor contra a própria mãe e a tia, e ele relatou tudo que ele sofreu, né, diante do júri, e 3 desses jurados que compunham o júri, eles chegaram a passar mal durante o relato dele. Durante o julgamento que estava ocorrendo de portas abertas, obviamente houve grande tumulto, né, principalmente pela indignação das pessoas com a crueldade do caso. Inclusive um homem, ele tentou atacar a Clara com um martelo, mas ele foi rapidamente contido. Então o juiz decretou que o julgamento deveria ser feito agora de portas fechadas. No começo do julgamento, as 2 mulheres declararam inocência. Inclusive a defesa das 2 culpou a Bárbara como a verdadeira culpada dos crimes, dizendo que ela se aproveitou da fragilidade emocional das 2 irmãs para fazer manipulação e lavagem cerebral. Depois, ainda durante o julgamento, a Clara chegou a admitir que teria feito coisas terríveis e pediu perdão pelos seus atos. Os psiquiatras que estavam trabalhando no caso, eles diagnosticaram tanto a Clara quanto a Caterina com um quadro de esquizofrenia grave. Então, em março de 2009, a Clara foi condenada a 9 anos de cárcere em uma instituição psiquiátrica e a irmã dela, a Caterina, foi condenada a 8 anos também de cárcere em uma outra instituição psiquiátrica. Já a Bárbara, como não tinha nenhum tipo de registro sobre ela,
E como ela estava se passando também por uma criança, ela facilmente conseguiu fugir do país e ela foi passar um tempo na Alemanha. Depois disso, ela viajou para a Noruega e começou a se passar por um garoto de 13 anos chamado Adam. E é óbvio que logo a Bárbara foi adotada novamente por um casal norueguês. E para manter essa aparência infantil de um menino que ela queria, ela raspava todo o cabelo e usava uma faixa para esconder os seios. Depois de um tempo, ela começou a ganhar peso e começou a deixar o cabelo crescer. O casal, então, que achou que tinha adotado realmente um menino, eles matricularam, né, a Bárbara, que se passava pelo Adam, numa escola, e ela começou a frequentar normalmente como garota de 13 anos. Na escola, os professores, eles desconfiavam, né, de algumas atitudes da Bárbara. O diretor até declarou que na época ele ficou bem confuso com a situação, mas ele achou que meninos de 13 anos podem ser estranhos mesmo, mas de qualquer forma, tanto ele quanto os professores entraram em um consenso e decidiram acionar a polícia. Então, assim que a Bárbara foi presa, o casal norueguês que tinha adotado ela, eles ficaram bem em choque com a situação, né? Porque, imagina, eles tinham adotado um menino chamado Adam, de 13 anos, mas na verdade era uma mulher chamada Bárbara, de 35 anos. A Bárbara, então, foi extraditada para a República Tcheca e lá ela foi levada a julgamento e recebeu uma sentença de recolhimento para um hospital psiquiátrico para criminosos com doenças mentais. Durante seu período lá, a Bárbara ela recebeu um tratamento para a condição que ela tinha, né, que mantinha a aparência dela infantil. Ela tentou se opor a esse tratamento, porque essa aparência dela dava muitos benefícios a ela, mas ela não obteve sucesso, então ela recebeu sim o tratamento. E hoje ela está presa num manicômio judiciário em Praga e não há previsão de soltura. Já o Ondřej e o Jakub, depois de todo esse trauma, eles foram morar com o pai na cidade vizinha, então eles passaram a ser criados pelo pai biológico, que ficou, né, com a posse da guarda dos dois meninos. Então é isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da pesquisa. Como eu falei, esse caso ele serviu de inspiração pro filme A Órfã, então eu recomendo bastante também o filme. É um filme bem legal. Talvez esse ano saia também o 2, né? A Órfã 2. Enfim, eu recomendo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Eu particularmente achei bem triste, né? Porque, como eu falei, lá no meio do vídeo eram duas crianças que talvez nem tivessem noção do que estava acontecendo com elas. Sem ter um porquê, né? Elas estavam sofrendo isso da própria mãe, que deveria protegê-las. Então é bem triste. E a situação da Bárbara também eu acho bem bizarra, né? Uma mulher se passar por uma criança, imagina você adota uma criança e cuida dela achando que realmente é uma criança, mas na verdade tem uma mulher adulta na sua casa que você não conhece, uma mulher, é uma criminosa, né? Então acho que é uma situação bem bizarra. E que bom que ela recebeu esse tratamento para a condição dela, porque talvez se ela fosse solta, ela provavelmente, né, iria se aproveitar dessa situação novamente. Então é isso, se inscreva aqui no canal, não esqueçam de deixar seu gostei aqui no vídeo, comentem aqui também sugestões para os próximos. E acessem também a playlist aqui do canal que tem todos os vídeos que eu trouxe até agora. E é isso, até o próximo vídeo.